Como em qualquer aventura, existem riscos em explorar lugares abandonados. Você pode esperar alguns riscos como pisos fracos, tetos instáveis e materiais bem perigosos. Porém, se alguns desses encontros compartilhados online e nas notícias forem realmente confiáveis, existem alguns outros perigos para você se preocupar. E alguns dos quais vão muito além do raciocínio lógico. De figuras sombrias cambaleantes em um antigo porão de hospital, a humanoides sem rosto à espreita em túneis desertos. Aqui estão algumas formas de vida não identificadas aterrorizantes encontradas em lugares abandonados. Caixa do Terror. Quando o usuário do Reddit, Hell Aaron, saiu de férias para a Itália, a última coisa que ele esperava era voltar para casa com uma experiência totalmente assustadora. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele e seu primo estavam mochilando ao longo da idílica costa da Riviera Italiana, quando outros mochileiros lhes contaram sobre uma praia secreta, escondida entre as aldeias vizinhas de Vernazza e Corniglia. Os companheiros foram avidamente procurá-la, e então, depois de se arrastar descendo uma trilha coberta de mato, que basicamente os deixou rastejando por arbustos pontiagudos, eles ficaram encantados por finalmente chegar à bela praia secreta. Depois de passar o resto do dia descansando ao sol, a escuridão da noite finalmente começou a aparecer. No entanto, quando chegou a hora de encontrar o caminho de volta, Aaron e seu primo não conseguiram encontrar o caminho seguro pela trilha coberta de vegetação. Por sorte, Aaron se lembrava de ter visto um túnel na praia. Não era bem a alternativa mais luxuosa disponível, já que era escuro como um breu, úmido e pouco convidativo. Mas os garotos decidiram se arriscar. No mínimo, eles pensaram que o túnel poderia levar à próxima cidade, supondo que não chegasse a um beco sem saída. Quando a dupla entrou no túnel, o primo de Aaron acendeu brevemente uma lanterna de seu telefone, só para ter uma ideia de como era o layout do túnel. Com o caminho parecendo limpo e não querendo desperdiçar o 1% final da bateria restante no único telefone com carga, eles adentraram na escuridão. Depois de 20 minutos caminhando com cuidado, ambos os garotos pararam de repente. Havia alguns ruídos arrastados à frente deles na escuridão. O primo de Aaron ativou a lanterna em seu telefone, e quando o túnel se iluminou, os garotos suspiraram em muito alívio. Não havia ninguém. Mas eles ainda assim acabaram encontrando algo realmente bizarro. Uma grande estrutura em forma de caixa, mais ou menos do tamanho de um container, estava bem ali, no meio do túnel. No exato momento em que Aaron e seu primo se aproximaram para dar uma olhada mais de perto, sua última fonte de luz finalmente ficou sem bateria. Eles estavam mergulhados de volta na escuridão esmagadora. E, de repente, eles começaram a ouvir passos. Só que, dessa vez, eles sabiam exatamente de onde estava vindo. Dentro daquela caixa. Parecia que alguns pés descalços estavam andando anormalmente rápido para cima e para baixo, no chão de metal daquela caixa, quase como se alguém, ou alguma coisa, estivesse correndo bem agitado, tentando encontrar uma saída. Horrorizados, Aaron e seu primo se agarraram e saíram correndo. Depois do que pareceu uma eternidade, eles finalmente saíram do túnel onde ele se abriu na vila vizinha de Corniglia, bem a tempo de pegar o último trem de volta ao albergue. Quanto àquela caixa do horror, Aaron e seu primo tentaram ser um pouco lógicos, atribuindo a experiência a algum sem-teto tentando assustá-los. Como não conseguiam enxergar nada, não tinha como saber se a caixa estava aberta do outro lado, ou se havia algum tipo de lixo ou roupas espalhadas, indicando que alguém morava ali. Na minha opinião, um sem-teto parece a explicação mais plausível. Mas esses primos vão viver o resto da vida se perguntando uma coisa: que tipo de pessoa viveria bem no meio de um túnel profundo como aquele, em completa escuridão? Uma coisa é certa: eles não têm planos de voltar para perguntar. Algo na água. No início dos anos 2000, um Redditor cuja conta agora foi excluída, vamos chamá-lo de Jim, gostava de passar as suas tardes como estudante do ensino médio, explorando com seus 2 melhores amigos. Seu local favorito? Um hospital abandonado perto de onde moravam, que era um tesouro para exploração. Mas uma dessas visitas garantiu que eles nunca mais iriam voltar. Embora as portas do hospital estivessem todas trancadas, Jim e companhia entravam regularmente por uma janela quebrada. Essa entrada improvisada foi como eles começaram uma de suas expedições ao hospital, na qual Jim e seus amigos decidiram dar uma olhadinha mais de perto no amplo porão que havia ali, o único lugar que eles não haviam ido antes. A única razão pela qual eles não haviam mergulhado naquelas profundezas aterrorizantes ainda eram as águas com mais de 1 metro de profundidade que inundaram o lugar há algum tempo.
Nessa ocasião, no entanto, eles estavam felizes em dar um mergulhinho, sem se preocupar com nenhum tipo de doenças na água. Com lanternas em mãos, Jim e seus amigos desceram as escadas até o porão, com cada um dos degraus rangendo sob seus pés. Eles pararam nos últimos degraus para observar a área. Porém, além de algumas prateleiras e alguma coisa que se parecia como um gerador, eles não podiam ver muita coisa. Naquele momento, Jim teve uma sensação muito forte de que algo estava errado. Independente disso, um de seus amigos colocou o pé em um degrau submerso, perturbando a água estranhamente parada. E os outros seguiram, com seus jeans ficando encharcados enquanto mergulhavam no líquido. Então, quando a água chegou até as suas cinturas, Jim e seus amigos ouviram um grande barulho vindo de algum lugar na escuridão mais além. E não era qualquer tipo de respingo. Parecia que algo realmente grande havia acabado de mergulhar na água. Os garotos voltaram correndo para as escadas. Jim não conseguia ver no escuro, mas ouviu algo distintamente perseguindo ele, cada vez mais perto do corredor escuro do porão. Eles então correram até o segundo andar, onde sua velha e confiável janela quebrada dava para o telhado de um estacionamento que eles podiam descer para chegar ao chão. Jim e seus amigos esperaram do lado de fora por um tempo, e quando nada aconteceu, eles decidiram fazer a única coisa que todos os filmes de terror nos ensinam a não fazer: voltar para dentro. Mais uma vez no topo da escadaria que dava para o porão, eles esperaram um momento, por qualquer sinal de vida. Mas nada. Um dos garotos tentou jogar sua lanterna a escada abaixo, na tentativa de assustar o que quer que estivesse lá embaixo. A lanterna simplesmente caiu na água e morreu. Ainda assim, nada aconteceu. Então, encorajados por sua curiosidade juvenil, ou apenas a sua estupidez, Jim e seus amigos decidiram descer as escadas mais uma vez. Eles então pularam na água, fazendo muito mais barulho, mas ficaram em silêncio no momento em que Jim apontou sua lanterna para o corredor escuro do porão à frente deles. E ali, bem no final do corredor, assomava uma grande silhueta, que se parecia com dois grandes barris, amarrados e flutuando na água. Só que a forma não estava exatamente flutuando. Parecia que estava se puxando com um movimento meio cambaleante e errático. De repente, com outro grande respingo, aquela forma de barril de repente se dividiu em dois, e as duas figuras dobraram a velocidade de sua aproximação. Seja lá o que fossem, aquelas coisas estavam claramente vivas, e foi mais do que suficiente para convencer James e seus amigos a fugirem. Eles nunca mais puseram os pés naquele hospital. Então, o que esses jovens aventureiros encontraram naquela escuridão? Bem, além de todos os riscos biológicos de andar naquela água estagnada, é possível que, dependendo de onde Jim e seus amigos estavam morando, que eles estivessem na presença de jacarés do tamanho de barris e de alguma forma se mudaram para aquele porão que estava inundado. Talvez aquele porão se conectasse com esgotos em algum lugar, ou talvez fosse algo completamente diferente. Mas, de qualquer forma, duvido que Jim e seus amigos tenham sido os últimos a ir ali. Vamos apenas esperar que eles não tenham sido os únicos que viveram para contar a história. Morador do celeiro. Em maio de 1951, uma gangue de 4 crianças, Tony de 8 anos, Jill de 7 anos e Alan e George de 10 anos de idade, partiu para explorar um velho celeiro deserto localizado em Robbie, uma vila ao norte da Inglaterra. George tinha ouvido histórias sobre o lugar de crianças mais velhas, como o celeiro supostamente usado como abrigo antiaéreo na Segunda Guerra Mundial. Com as inevitáveis histórias de fantasmas que seu uso histórico em tempos de guerra evocava, as 4 crianças ficaram intrigadas. Então, liderados por George, as crianças se amontoaram dentro do celeiro, mas as janelas estavam todas fechadas com tábuas, impedindo que a luz entrasse. Foi quando George teve uma brilhante ideia. Ele tirou uma caixa de fósforos do bolso e procurou coisas para fazer uma fogueira. Ele então encontrou uma gaveta lascada, alguns jornais e folhas secas, e as crianças todas se juntaram enquanto ele incendiava essa pilha. Assim que o fogo ficou mais forte, eles notaram alguns grafites peculiares na parede. Esboços de carvão incrivelmente detalhados de pessoas com roupas da década de 40 cobriam cada centímetro daquele espaço de parede. Mas não foram esses detalhes impressionantes que intrigou as crianças. Entre os retratos, eles viram outro desenho, representando uma criatura bem aterrorizante com olhos enormes e redondos, orelhas pontudas, uma boca enorme e cercada de dentes e membros bem longos e finos. O esboço na parede do celeiro também veio com uma mensagem muito perturbadora. Em letras grandes e também em negrito dizia:
Mantenha-se fora. Jill não estava gostando nem um pouco disso tudo e quis ir embora. Mas os garotos a provocavam, dizendo que a criatura no desenho era apenas o bicho-papão e gostava de devorar garotinhas. Mas toda a brincadeira não durou muito tempo, quando as crianças ouviram o som de um gemido. E de dentro de um buraco em uma das paredes, uma forma muito sombria saiu escalando de quatro. Mas pelos relatos das crianças, esse não era um cão qualquer. Era uma criatura grotesca, parecida com a que estava no esboço. Só que nas costas tinha uma concha de inseto, e os olhos pareciam com umbigos. Bem vivo, respirando e se preparando para atacar. Quando a criatura saltou para frente, as crianças gritaram e fugiram do celeiro. E num pânico cego, elas correram para a casa de Jill, onde contaram tudo aos seus pais. Como adultos sensatos, seus pais não acreditaram em uma palavra, mas os seguiram de volta ao celeiro, onde além da fogueira precária que George criou, não havia nenhum monstro à vista. A maioria das fontes acabou concluindo que o que deve ter acontecido é que as crianças encontraram um cão possivelmente bem raivoso. Os esboços assustadores aparentemente moldaram sua impressão em uma direção mais horrível. Quanto a quem fez aqueles esboços, descobriu-se que o celeiro realmente serviu como um abrigo antiaéreo na Segunda Guerra Mundial. E quando as pessoas costumavam se esconder, um artista desconhecido gostava de entreter as pessoas desenhando nas paredes. Talvez o público do artista tenha se entediado com seus esboços humanos e ele decidiu fazer melhorias na sua técnica desenhando um monstro fictício. Ou talvez, mas só talvez, houvesse mais em jogo do que vira-latas sarnentos e a imaginação imperativa dessas crianças, naquele dia no velho celeiro em 1951. Enfim, essa história é bem aterrorizante, não é mesmo? E se você gosta de fatos estranhos e histórias surpreendentes, por que você não tira um segundinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal? Ah, e também não se esqueça daquele sininho. É que o barulhinho ajuda a afastar os monstros. Oh, parece que mais deles estão vindo agora. O monstro de Cabbage Town. Em agosto de 1978, um homem com 51 anos de idade, chamado Ernest, foi procurar um gatinho perdido na cidade de Cabbage Town, Toronto. O gatinho era de uma ninhada que ele e sua esposa estavam criando. E sendo o mais travesso do grupo, sempre encontrava um jeitinho de escapar de casa. Segundo os jornais daquela época, enquanto vasculhava o bairro depois de escurecer, Ernest tropeçou em um buraco semelhante a uma caverna, no concreto da rua. O esconderijo perfeito para um gato rebelde. Ernest se agachou e entrou dentro do túnel. Mas ele não foi muito longe antes que algo se movesse à luz de sua lanterna. Só que não era o seu gatinho perdido. O que Ernest viu deixou ele de cabelo em pé. Aquela coisa que estava na caverna tinha a forma de um humanoide, mas era meio longa e também fina, quase como se fosse um macaco. A criatura tinha dentes afiados e olhos vermelho-alaranjados, e segundo os esboços de Ernest, estava coberta de pelo cor cinza. Ernest assistiu horrorizado quando a criatura de 1 metro de altura abriu a sua boca. Mas em vez de soltar algum tipo de grunhido, ela falou: "Vá embora, sussurrando. E depois saiu correndo, por um túnel bem ao lado. Tremendo de medo, Ernest correu direto para casa e contou tudo à sua esposa, Barbara, tudo o que aconteceu. Apesar de tão louco ele deve ter suado, ela acreditou, já que, segundo ela, Ernest nunca foi de se assustar com facilidade. Infelizmente, quando ele levou alguns repórteres do jornal local para essa caverna, que acabou sendo apenas um esgoto arrombado, tudo o que eles encontraram foram os restos de um animal não identificado, mas isso não significa que as pessoas não acreditavam nele. Alguns crentes na época sugeriram que o monstro de Ernest poderia ser um Homaginacus, uma criatura do folclore canadense, que recentemente apareceu na cidade de Ontário, recentemente em 2010, mas acabou sendo apenas um visão em decomposição. Será que a criatura de Ernest poderia ter sido um espécime mal formado dessa espécie nativa do Canadá, sibilando para ele de uma forma que parece um ser humano? Por enquanto, as respostas para esse mistério permanecem perdidas no tempo. Mas se você souber de alguma vida selvagem que mora no esgoto que possa explicar o monstro de Cabbage Town, não deixe de me informar nos comentários abaixo. Túnel de ossos. Em 2016, um Redditor com o nome de usuário 300 Super Mexicans estava fazendo um trabalho elétrico em um distrito mais antigo da cidade de Baltimore, em Maryland. Nessa parte da cidade, muitos edifícios são conectados por túneis subterrâneos, e nesse dia em particular, o Redditor, vamos chamá-lo de Super para abreviar um pouco,
se viu consertando luzes em um desses túneis sob um prédio na East Redwood Street. Quando chegou o horário de almoço, ele decidiu explorar a extensa rede de túneis que se ramificavam no que ele estava trabalhando. Após uns 20 minutos de caminhada, Super ouviu seu capataz chamá-lo de um dos corredores. Ele então seguiu essa voz em túneis que iam ficando cada vez mais frios e escuros, mas ele não podia ver seu capataz em lugar nenhum. Com medo de se perder, ele considerou se virar, até que ouviu outro chamado de dentro. Super continuou andando, eventualmente chegando a uma estranha e escura sala do tamanho de uma quadra de basquete, com um teto de uns 6 metros de altura. O ar estava extremamente frio lá dentro, e o chão estava estranhamente pegajoso, tanto que fazia cada um de seus passos parecer que ele estava abrindo uma tira de velcro. Só que o mais estranho de tudo era o fato de que pequenos crânios de animais estavam espalhados pelo chão, aparentemente dispostos em um triângulo, dos quais um canto apontava para um grande esqueleto parecido com um cachorro bem no centro da sala. Já começando a ficar perturbado, Super de repente começou a sentir um cheiro de fumaça, mas a sua inquietação acabou se transformando em puro medo, quando ele ouviu o que parecia ser um cachorro gigantesco correndo em sua direção de outro túnel escuro conectado ao quarto. Com um som de patas pesadas e pregos no concreto se aproximando rapidamente, Super correu de volta pelo caminho de onde veio. Mas de alguma forma ele se perdeu. Depois do que para ele pareceu como se fosse uma hora de corrida intensa de seu perseguidor, o Redditor encontrou uma escada com uma grande porta de metal no final. Se arriscando, ele a puxou, e para o maior alívio de sua vida até o momento, a porta se abriu. Assim que ele saiu, ele fechou a porta atrás dele, assim que um baque forte bateu contra o metal do outro lado. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Quando se virou, ele ficou muito surpreso ao descobrir que havia ressurgido sob as docas do Hotel Four Seasons, a mais de 1,5 km de distância de onde ele estava trabalhando. Super imediatamente ligou para seu capataz buscá-lo, dizendo que ele havia se perdido, mas mantendo o resto da história para si mesmo. Depois daquele dia, ele se recusou a entrar naqueles túneis sob a cidade novamente. Eu não culpo ele. Qualquer curiosidade sobre o que o perseguiu e o que colocou aqueles esqueletos lá podem ser algumas perguntas que devem ser deixadas sem resposta. Morador da cidade abandonada. Em março de 2021, o Redditor de 22 anos, Kifuki, compartilhou um conto da vida real realmente arrepiante no subreddit True Scary Stories. Ela percorria 1h30 de carro da clínica em que trabalhava até a sua casa localizada no campo, então ela estava acostumada a dirigir na escuridão à noite. No entanto, numa noite sombria, após um turno particularmente longo, Kifuki se viu realmente frustrada depois que um acidente de trânsito um pouco mais adiante na estrada acabou paralisando as coisas para ela. Ela então decidiu pegar a primeira saída da rodovia, com o objetivo de chegar em casa mais rápido, por qualquer rota necessária. Com a ajuda do Google Maps, Kifuki acabou tendo que pegar uma rota que passava por uma pequena cidade bem decadente no meio da floresta, que parecia ter sido abandonada há muito tempo. Não havia carros, e nem luzes. Apenas casas vazias e fechadas com algumas ervas daninhas crescendo ao redor. E a estrada estava tão ruim que ela não podia ir mais rápido do que 32 por hora. E ela estava avançando lentamente quando de repente um alto baque veio do teto de seu carro. Preocupada que algum galho pudesse ter amassado o seu carro, Kifuki parou o carro e abriu a porta para inspecionar os danos. Mas ao sair, ela ficou intrigada ao ver que não tinha nada no telhado, nenhum arranhão. Nada mesmo. Sem ver nada na estrada também, Kifuki decidiu que deve ter sido apenas um pássaro grande ou algo desse tipo, e voltou para seu carro. Naquele momento, um grito ensurdecedor reverberou de algum lugar no meio da escuridão. Aterrorizada, Kifuki trancou a porta de seu carro e voltou para a estrada o mais rápido que ela pôde. Desesperadamente tentando se acalmar enquanto dirigia, ela procurou uma explicação mais lógica para aquele som horripilante. Ela muitas vezes ouviu que nessas partes da floresta, linces eram conhecidos por fazer sons semelhantes a guichos à noite. Deve ser apenas a vida local selvagem, não é? Para ajudar a esquecer as coisas, Kifuki decidiu colocar uma musiquinha. Mas assim que ela baixou para pegar o telefone no banco do passageiro, algo passou por seus faróis, forçando ela a pisar no freio de repente. Quando a poeira baixou, ela olhou para a frente e viu uma coisa parada na beira da estrada. Não era uma pessoa, mas também não era nenhum tipo de animal.
Aquela coisa era muito alta, magra, parecia pálida e não tinha nenhum tipo de pelo, com a pele solta caindo abaixo dos braços, pernas e seu queixo. Kifk só olhou para ele por um segundo antes de pisar no acelerador e sair em disparada mais uma vez. Com lágrimas reais de horror escondendo pelo rosto, ela agarrou o volante com tanta força que deixou marcas de unhas na capa de couro. Depois do que parecia uma eternidade dirigindo mais rápido que podia, Kifk se viu na luz acolhedora de um posto de gasolina, onde ela decidiu parar para fazer uma ligação para seu pai. É claro que ela não poderia dizer ao pai que tinha visto um monstro na estrada, então ela disse que tinha visto um homem em uma fantasia muito aterrorizante. Seu pai insistiu que ela chamasse a polícia, mas assim que ela fez isso, eles não expressaram muita preocupação. E ela conseguia entender, quer dizer, um homem em uma fantasia aterrorizante enlouquecendo motoristas perdidos não parece algo com que a polícia possa perder tempo. Enquanto não conseguiu nada com essa ligação, ela ainda continuou com essa história. Embora ela ficasse com uma sensação de que a coisa que ela tinha visto estava bem longe de ser humana. Depois de fazer algumas pesquisas online, Kifk comparou a coisa que viu a um Wendigo. Esses criptídeos têm suas origens no folclore nativo americano, e suas descrições variam muito, de criaturas malévolas e de pele solta, até um híbrido animal humano semelhante a um cervo. Ambas as formas aterrorizantes foram trazidas à vida em várias versões artísticas online, que ficaram ainda mais assustadoras com o uso cuidadoso de um Photoshop para criar fotos de câmera de caça ultra-realistas como essas. Mas é claro que existem explicações mais fundamentadas. É possível que Kifk tenha testemunhado um urso sofrendo de sarna, fazendo com que ele perdesse o cabelo e assumisse uma forma incomumente ameaçadora. Ou realmente poderia ter sido um ser humano bem mal intencionado, só esperando para fazer quem sabe o quê. Seja qual for a explicação, isso não torna o encontro de Kifk naquela cidade abandonada nem um pouco menos aterrorizante. Os túneis de Downingtown. Em 2011, em seu último ano do ensino médio, J.S. e seu grupo de amigos amantes do paranormal partiram para uma viagem para os túneis suburbanos de Downingtown, na Filadélfia. O seu destino era conhecido por um incidente em 1995, quando um pescador local acabou tropeçando em uma mala marrom no riacho bem atrás dos túneis, cujo conteúdo... Bem, digamos que eles apenas encontraram algo realmente bizarro que aconteceu nessa área. Desde a descoberta, os túneis de Downingtown ficaram famosos por supostamente serem assombrados. Justamente por isso que J.S. e seus amigos foram atraídos. Alegadamente, se você andar pelos túneis à noite, vai sair do outro lado com alguns arranhões inexplicáveis em seus braços. E também, se você ouvir com bastante atenção, eles dizem que você pode escutar passos fantasmagóricos andando pelos túneis, procurando uma saída, mas nunca encontrando. J.S. e seus amigos chegaram aos túneis pouco antes do pôr do sol, quando a estrada estava bem tranquila. Os túneis, sendo muito longos, curvos e também dilapidados, já estavam bem escuros como um breu por dentro. Mas apesar de já ter dirigido pelos túneis muitas vezes, J.S. e seus amigos ficaram desapontados quando nada de incomum aconteceu com eles. Num último esforço, eles estacionaram bem no centro de um desses túneis. Eles apagaram as luzes, abaixaram as janelas e ficaram sentados, esperando que alguma coisa, qualquer coisa acontecesse com eles. Mas nada. J.S. decidiu fazer mais uma volta antes de encerrar a sua noite. Eles dirigiram todo o caminho de ida e volta e estacionaram naquele mesmo local central. Depois de vários minutos sem nada acontecer com eles, J.S. estava prestes a girar a chave em sua ignição, quando de repente ele avistou uma figura, andando de um lado para o outro dentro do túnel. Ele piscou algumas vezes para ter certeza que não era algum truque de luz, mas a figura ainda estava ali. E não era só isso, a criatura tinha realmente se virado e estava caminhando diretamente em direção ao carro. A figura era bem alta e parecia humana, mas tinha alguns ombros impossivelmente largos e braços muito desproporcionais. E tinha uma cabeça retangular, sem nenhuma característica distintiva. J.S. entrou em pânico e ligou o carro. Mas assim que seus faróis iluminaram o túnel, a criatura desapareceu por completo. Ele e seus amigos ficaram se olhando com a cor drenada em seus rostos. Eles não precisavam dizer uma palavra para J.S. saber. Todos tinham visto a mesma coisa. J.S. e seus amigos dirigiram pelos túneis mais algumas vezes, mas nenhum deles viu a criatura de novo, se é que houve uma criatura para começo de conversa. Como ninguém viu a coisa sob qualquer tipo de luz, poderia ter sido qualquer coisa.
A sombra de um rato lançada contra a parede pela pequena quantidade de luz bem fraca lá fora. Ou então, uma de suas próprias sombras também. Um truque da mente tentando preencher as lacunas na escuridão, sem nenhum tipo de entrada sensorial. Talvez J.S., pensando ter visto alguma coisa, sem querer, acabou persuadindo seus amigos a pensar a mesma coisa que ele. Afinal de contas, eles foram para ver algo paranormal, não é mesmo? Com certeza é mais reconfortante supor que foi algum tipo de truque da escuridão. Porque se o que eles viram realmente era algum tipo de ser não identificável, além de qualquer tipo de compreensão científica, bem, nesse caso, o que mais poderia estar à espreita na escuridão da noite? Algo para refletir quando você desligar as luzes para ir dormir, ou quando acontecer alguma coisa com você durante a noite. E você, já encontrou formas de vida estranhas ou inexplicáveis em prédios ou lugares que foram abandonados? E você acha que as pessoas que compartilharam essas histórias de hoje estavam dizendo a verdade? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!